Eu sempre gostei de ficar sozinho em casa. Nunca tive medo. Na verdade, eu até preferia o silêncio, porque conseguia estudar, jogar e fazer minhas coisas sem interrupções. Mas hoje, quando penso nisso, percebo que o silêncio nem sempre é amigo. Às vezes, ele só está esperando a hora certa para revelar o que realmente está acontecendo. Era um sábado à noite. Meus pais tinham viajado e eu fiquei responsável pela casa. Tudo normal. Jantei, tomei banho, fui pro quarto e comecei a assistir uns vídeos no notebook. Lá fora, a rua estava quieta demais. Aquele tipo de silêncio que deixa você prestando atenção em cada som. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Parecia um estalo na porta da frente. Nada muito alto, mas o suficiente para me fazer pausar o vídeo. Fiquei parado, escutando. 5 segundos, 10 segundos, nada. Então achei que fosse a madeira dilatando, normal em casa antiga. Voltei pro vídeo, mas aí veio o segundo barulho. Dessa vez foi diferente. Foi como se alguém tivesse forçado a maçaneta bem devagar. Meu coração gelou na mesma hora. Levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho. Fui até o corredor apagado. A casa inteira parecia estar prendendo a respiração junto comigo. Fui me aproximando da porta da sala. A cada passo, aquela sensação ruim crescia. A sensação de que tinha alguém do outro lado. Quando cheguei perto da porta, ouvi uma respiração. Baixa, abafada, mas definitivamente humana. Aquilo não era vento, não era imaginação. Alguma pessoa estava do lado de fora da minha casa, parada ali, respirando. Meu impulso foi ligar para o meu pai, mas o telefone começou a vibrar na minha mão com uma notificação qualquer, e esse som ecoou pela casa como se fosse um tiro. Na mesma hora, a respiração do lado de fora parou, silêncio absoluto. Eu fiquei parado, imóvel, esperando qualquer coisa. A maçaneta não se mexeu, nada tentou forçar, só silêncio, por longos segundos. E então, muito devagar, ouvi passos se afastando pelo corredor do lado de fora. Passos pesados, mas calmos, como se a pessoa tivesse desistido ou estivesse planejando outra coisa. Voltei para o quarto, tranquei a porta e fiquei esperando. Eu queria acreditar que a pessoa tinha ido embora, mas aquilo não parecia ter acabado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo observado mesmo dentro de casa. Foi quando meu celular vibrou de novo. Só que dessa vez não foi uma notificação normal. Foi uma mensagem de um número desconhecido. Sem foto, sem nome. A mensagem dizia apenas: "Você está sozinho, né?" Na mesma hora senti um frio subir pelas costas. Olhei para o corredor escuro como se esperasse ver alguém parado lá, me observando. Meu coração batia tão forte que parecia que ia estourar. Eu não respondi. Bloqueei o número. Coloquei o celular no silencioso e fiquei ouvindo a casa inteira, tentando entender se a pessoa tinha voltado. Foram uns 15 minutos sem nenhum barulho, até que escutei um estalo vindo do quintal. Um estalo seco, rápido, como se alguém tivesse pisado em uma folha seca. Depois outro, depois outro, depois outro. A pessoa tinha ido pelos fundos. Me aproximei da janela do meu quarto, com as mãos tremendo. Ergui a cortina só o suficiente para ver o quintal. Estava tudo escuro. A luz do poste da rua não chegava ali. E, naquele breu, algo se mexeu devagar. Era uma sombra humana. Alguém andando bem devagar ao lado da parede. E o pior, ela estava olhando diretamente na direção da minha janela, como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu me abaixei na mesma hora, com o coração disparado. Peguei o celular e liguei para a polícia, tentando falar baixo. Eu podia ouvir os passos no quintal, indo de um lado para o outro, como se a pessoa estivesse procurando uma entrada. E então, algo fez meu sangue congelar. O som da maçaneta dos fundos tentando girar. Dessa vez com força. Dessa vez sem disfarçar. Eu fiquei encolhido no chão, agarrado no celular, ouvindo aquele metal tremer, como se fosse ceder a qualquer momento. Os segundos pareciam minutos. E então, finalmente, a sirene distante começou a se aproximar. A pessoa parou,
Silêncio. E logo depois, passos apressados correndo para o muro, o barulho de alguém escalando às pressas. E então nada. Quando os policiais chegaram, vasculharam tudo. Disseram que encontraram marcas de pegadas no muro dos fundos e na porta da frente, marcas de mãos. Como se a pessoa tivesse ficado ali parada observando a casa por muito tempo antes de tentar entrar. Até hoje eu não sei quem era, nem por que escolheu a minha casa. Mas às vezes, quando estou sozinho, ouvindo o silêncio da madrugada, eu lembro daquela respiração parada atrás da porta e sempre me pergunto se aquela pessoa realmente foi embora naquela noite ou se só está esperando outra oportunidade. Eu sempre achei que morar no interior do Nordeste fosse tranquilo. Calor durante o dia, vento frio à noite, aquele cheiro de terra seca misturado com flor de mato e um silêncio que, quando você se acostuma, vira quase uma companhia. Minha casa ficava na Estrada Velha, que ligava o distritinho onde eu morava ao centro da cidade. Era uma casa simples, com um terreiro grande, uma cerca caída em alguns pontos e um poste de luz que piscava de vez em quando. Nada demais. No interior, isso é normal. Mas o que eu vivi naquela semana mudou completamente a forma como eu vejo esse silêncio. Tudo começou de um jeito tão pequeno que eu nem dei importância. Era uma segunda-feira. Eu tinha chegado cansado, tomado banho e me deitado. Lá para umas 10 da noite, ouvi um barulho no terreiro. Primeiro pensei que fosse galinha, depois cabrito. Aqui sempre tem bicho solto. Era um barulho seco, como se algo tivesse batido levemente na parede. Levantei só a cabeça e ouvi o vento passando entre as folhas da mangueira. Achei que fosse isso e voltei a dormir. Na terça, as coisas ficaram estranhas de verdade. Eu estava sentado na cama, mexendo no celular, quando ouvi passos no quintal. Não eram passos apressados, não eram leves, eram passos firmes, arrastando areia, fazendo aquele som abafado que só o interior tem. Aquele tipo de passo que você sabe que é de alguém. Na hora, meu coração acelerou. Levantei devagar e fui até a janela. Levantei um pedacinho da cortina. O quintal estava praticamente apagado, só um pedaço iluminado pelo poste da Estrada Velha. A luz tremia, como se estivesse prestes a queimar. Eu não vi ninguém, mas a sensação de ser observado era tão forte que parecia que tinha alguém ali, parado no escuro, olhando para mim sem fazer som. Voltei para o quarto tentando ignorar aquilo, mas aí ouvi um sussurro de homem, baixo, rouco, vindo do quintal. Daí, eu prendi a respiração. O sussurro foi tão real, tão perto, que minha primeira reação foi apagar o celular e ficar completamente imóvel. O silêncio voltou e eu fiquei ali, parado, esperando qualquer movimento. Mas nada aconteceu. Só o barulho distante de um grilo. Na quarta, a situação piorou. Eu estava quase dormindo quando ouvi o som de pedrinhas batendo na parede da sala. Não era pedra jogada com força. Era como se alguém estivesse batendo devagar, insistindo, chamando atenção, sem levantar suspeita. Levantei e fui até a janela. Iluminei com o celular. Foi aí que vi. Lá no fundo, na beira da cerca, uma sombra correu baixinho, quase agachada, como se estivesse tentando se esconder. Não era bicho. Eu conheço o jeito que bicho corre. Aquilo era gente. Gente tentando não ser vista. O ar parecia pesado naquela noite. O cheiro de mato molhado ficou mais forte, como se tivesse chovido, mas não tinha caído uma gota. Fechei tudo e dormi mal. Na quinta, eu comentei com 2 vizinhos. Eles falaram com uma naturalidade que me assustou, que tinha uns caras estranhos rondando as casas, gente que precisava de alguma coisa, alguém procurando oportunidade. Mas o que me deixou em alerta foi quando um deles disse: "Se ouvir barulho, não abra a porta. Fique onde está." Ele falou olhando fixo para mim, como quem já viu coisa pior. E aí chegou a sexta-feira. A noite que eu nunca esqueci. Eu estava assistindo TV na sala, uma lâmpada de LED ligada no canto. Lá fora,
O vento soprava forte, levantando poeira da estrada. Eu sempre deixo a porta da frente trancada quando anoitece, mas aquela noite parecia mais silenciosa que o normal. Do nada, a luz da casa piscou. Não foi um piscar lento de queda de energia. Foi seco, curto, como se alguém tivesse mexido na fiação ou dado um puxão brusco no poste da estrada. Na mesma hora, ouvi passos na varanda. Não eram no quintal. Eram na varanda. Passos lentos, calculados, como se a pessoa estivesse olhando pelas janelas, tentando encontrar algum ponto fraco. Meu corpo congelou. Desliguei a TV sem pensar duas vezes. A casa inteira ficou tomada por um silêncio assustador. Foi então que a maçaneta da porta começou a se mexer. Primeiro um pequeno giro, como quem testa, depois outro, e outro, devagar, como se a pessoa estivesse tentando abrir sem fazer muito barulho. Eu senti a pele do braço arrepiar inteira. Minha respiração ficou curta, descontrolada. Saí devagar para o quarto, peguei o telefone e liguei para meu vizinho mais próximo. "Tem alguém aqui na varanda?" Eu sussurrei. Ele respondeu quase na mesma velocidade. "Não abre nada. Tô indo agora." O silêncio que veio depois dessa ligação foi o pior de todos. A maçaneta parou. Mas eu ouvia passos. Passos lentos, indo de um lado para o outro na varanda, como se a pessoa estivesse analisando tudo. E o mais assustador é que eu podia ouvir a respiração dela. Uma respiração pesada, arrastada, quase encostada na porta. Foram 30 minutos que pareciam horas. Até que finalmente ouvi o barulho da moto do meu vizinho se aproximando lá longe, na estrada. Foi nessa hora que os passos pararam, e eu ouvi alguém correr pelo mato. Mas não era só uma pessoa. Eram duas. Correndo em ritmos diferentes, tropeçando, derrubando galhos, fugindo desesperadas. Quando meu vizinho chegou, abrimos a porta e iluminamos o quintal. As pegadas estavam lá, duas pegadas diferentes, uma maior, outra menor. As duas vinham da estrada e paravam exatamente na frente da minha porta. Por um tempo, fiquei tentando entender o que eles queriam, até descobrir que naquela mesma semana, duas casas do interior ao redor da região foram arrombadas. Em uma delas, o dono estava sozinho, dormindo. Em outra, a família estava viajando. Em ambas, o ataque foi em silêncio, durante a madrugada. E desde aquela noite, toda vez que olho pela janela e vejo o vento balançando o mato ou o poste piscando, sinto meu corpo inteiro travar. Porque o interior é tranquilo, sim, mas quando alguém decide fazer mal, não tem vizinhança por perto, não tem barulho de carro, não tem nada. É só você, o silêncio e quem estiver ali fora te observando. Eu trabalhei como coveiro por quase 10 anos no cemitério da Colina Vermelha, um lugar pequeno, no interior do Nordeste, cercado por mata rala, com aquelas árvores retorcidas que fazem sombra demais mesmo quando o sol tá forte. Era um cemitério simples, cercado por um muro baixo, com um portão de ferro que rangia sempre. Não importava quanto óleo a gente colocasse. Quando eu comecei, muita gente do distrito já dizia que aquele cemitério não era normal. Falavam que, à noite, dava para ouvir passos entre as covas, que alguém batia no portão depois da meia-noite, que tinha uma sombra que sempre aparecia perto do túmulo mais antigo, bem no fundo, onde quase ninguém vai. Eu achava que era história para assustar trabalhador novo, até a primeira semana. Meu turno começava no fim da tarde e ia até umas 11 da noite. A parte da noite era sempre o pior horário, porque o cemitério ficava completamente vazio e a luz da rua não chegava ali direito. O poste mais próximo ficava na curva da estrada, uns 100 metros para baixo. Então imagine, você trabalhando sozinho, com apenas uma lanterna fraca e o som do vento passando pelos túmulos. Na quarta noite, enquanto eu varria a entrada, ouvi um barulho, como se alguém tivesse caminhando lá dentro, passos secos batendo direto na terra,
Não dei atenção no começo porque tem muito animal que entra pelo muro, mas o problema é que os passos eram ritmados, pesados demais para ser bicho pequeno. Eu desliguei a vassoura, parei e fiquei ouvindo. Os passos pararam também, como se quem estivesse caminhando tivesse percebido que eu notei. Deixei quieto. Na semana seguinte, aconteceu uma coisa que marcou minha vida inteira. Tava quase dando meu horário de ir embora. O céu estava limpo, mas a lua estava fraca, escondida atrás das nuvens. Eu estava no galpãozinho onde a gente guarda as ferramentas quando ouvi o portão rangendo. Eu pensei que fosse o vigia vindo me substituir. Fui andando devagar até a entrada, iluminando o caminho com a lanterna. O portão estava aberto, bem aberto, e balançando no vento. Só que ninguém tinha passado por mim. Ninguém tinha chamado. E o portão é pesado, não abre sozinho. Na hora, meu corpo gelou. Saí iluminando tudo, procurando ver se tinha alguém. As covas, as árvores, o corredor que leva para o fundo. Nada, só aquele silêncio estranho que o interior tem depois das 10 da noite, quando até os bichos resolvem ficar quietos. Fechei o portão e coloquei o cadeado. Foi aí que ouvi a voz. Não era alto, não era gritado. Era baixo e parecia vir lá do fundo. Ou de casa. Eu juro que o som veio de dentro do cemitério. Iluminei com a lanterna, mas não vi ninguém. O vento bateu forte e trouxe aquele cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva. O cheiro que a gente sente quando abre uma cova antiga. Voltei para o galpão, tentando ignorar. Mas aí veio o pior. Uma batida seca. Tum, tum, tum. Parecia alguém batendo na porta do galpão. Eu congelei. A respiração travou. Fiquei imóvel, totalmente imóvel, ouvindo aquilo com o coração quase saindo pela boca. Quando criei coragem e abri a porta, não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Só a lanterna no chão, piscando, como se alguém tivesse derrubado ela. Aí eu notei outra coisa. Tinha pegadas na areia. 2. Pegadas fundas. Pegadas de alguém descalço, indo em direção às covas mais antigas. E o problema é que essas pegadas começavam exatamente na porta do galpão. Elas não vinham de fora. Elas começavam ali, como se alguém tivesse aparecido do nada. Naquela noite eu fui embora antes do horário. Disse que tinha passado mal, mas voltei no dia seguinte porque precisava trabalhar. Foi aí que o vigia me chamou no canto. Ele perguntou: "Você ouviu alguém ontem, né?" Eu não respondi. Só concordei com a cabeça. Ele continuou: "Aqui tem coisa que não gosta de ficar sozinha. Você já viu a sombra?" Meu corpo arrepiou inteiro. Perguntei que sombra era essa. Ele apontou para o fundo do cemitério, para o túmulo mais velho, uma cruz de madeira quase podre. Ali, depois das 9h30, sempre tem alguém em pé ali. Mas quando você chega perto, some. No outro dia, eu mesmo vi. Era pouco mais de 9h40 quando senti algo me observando. Não foi som, não foi movimento. Foi aquela sensação fria, pesada, que bate na nuca. Virei a lanterna para o fundo e vi a figura. Alta, magra, parada do lado da cruz velha. Não dava para ver rosto, não dava para ver roupa. Era só uma silhueta negra, parada, imóvel, olhando para mim como se estivesse esperando alguma coisa. Dei 3 passos em direção a ela. A figura não se mexeu, mas a sombra dela no chão mexeu, como se tivesse vida própria. Quando a luz da lanterna tremeu um pouco, ela desapareceu. Não correu, não andou, não sumiu atrás de nada. Simplesmente deixou de estar ali. Eu pedi demissão uma semana depois. Saí dizendo que era muito cansativo, que queria trabalhar de dia. Mas a verdade eu nunca contei para ninguém. Não era medo de morto. Era medo do que nunca foi enterrado. Porque até hoje, quando eu passo perto da estrada da Colina Vermelha, eu juro que vejo algo parado atrás do muro,
olhando para quem passa, esperando alguém que volte para terminar o que ficou pendente naquela noite. Eu cresci em uma cidade pequena do interior, e como muita gente daqui, quase todo mundo estudava na mesma escolinha que ficava na Estrada Velha, uma construção simples, com 3 salas, um pátio de chão batido e uma cerca de arame que nunca serviu para nada. Ela sempre pareceu normal durante o dia. O problema começava quando o sol começava a ir embora. Lembro de um detalhe que, na época, eu achava só estranho, mas hoje me arrepia só de lembrar. A escolinha tinha janelas de madeira tão antigas que, quando o vento batia, elas rangiam como se alguém estivesse passando a mão por dentro. E isso acontecia mesmo quando não tinha vento nenhum. Eu só percebi o quanto aquilo era errado quando comecei a ficar no reforço da tarde, porque meu pai só conseguia me buscar mais tarde. As outras crianças iam embora às 4, e eu ficava até umas 5:30, quando as sombras já estavam longas e tudo parecia mais silencioso do que deveria estar. Uma vez, fiquei sozinho na sala enquanto a professora imprimia umas atividades. Estava tudo quieto, quieto demais. Aquele tipo de silêncio que parece esperar alguma coisa acontecer. Então a porta da sala, que estava encostada, se abriu devagar, bem devagar, sem ninguém do lado de fora. Pensei que fosse só a corrente de ar, até perceber que não tinha vento nenhum. As árvores do pátio nem se mexiam. A porta abriu inteira e parou. Eu fiquei olhando, esperando algum dos meninos aparecer rindo, fazendo graça, mas ninguém entrou. Ninguém passou correndo pelo corredor. Não tinha som de passos. Nada. A professora voltou uns segundos depois e me encontrou olhando para a porta aberta. Perguntou se eu tinha chamado alguém. Eu só balancei a cabeça. E ela, sem falar nada, fechou a porta e trancou. Trancou por dentro, como se já estivesse acostumada. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Só que dessa vez foi pior. Eu estava no pátio, sentado perto da caixa de areia. O sol já estava quase indo embora. A escola inteira estava vazia, exceto por mim e pela professora. De repente eu ouvi risadas de criança vindo de uma das salas. Risadas claras, altas, como se uma turma inteira estivesse brincando. Só que não tinha mais nenhuma criança lá. A professora correu para o corredor, e assim que ela chegou perto das portas, as risadas pararam do nada, secas, como alguém desligando um rádio. Ela ficou pálida, me mandou pegar minha mochila e ir para fora do prédio. A gente esperou meu pai do lado de fora, perto da estrada. Ela não quis entrar de novo. Eu nunca tinha visto adulto com aquele tipo de medo, aquele medo profundo, de quem já viu algo e não quer ver de novo. Com o tempo, fui crescendo, mudei para outra escola, mas aquela escolinha continuou funcionando, mesmo com pouca gente. Anos depois, já adolescente, ouvi uma conversa no mercadinho da esquina. 2 funcionários antigos da prefeitura falavam baixinho sobre aquele lugar. E foi assim que descobri um detalhe que ninguém contava para as crianças. Antigamente, muito antes de eu estudar lá, aquela escolinha não era uma escola, era uma casa. E nela morava uma família que perdeu uma criança, um menino, de uns 7 anos. O corpo nunca foi encontrado. Só acharam o chinelo dele no pátio. Um dos funcionários disse que muita gente acredita que a criança nunca saiu de lá, que ele tenta brincar com quem fica depois do horário, que abre portas, que chama com risadinhas, e que às vezes aparece na janelinha, mas só quando o sol está indo embora. Eu não sei se acredito em tudo, mas lembro de uma coisa que nunca contei para ninguém. No meu último dia naquela escolinha, fiquei sozinho de novo por alguns minutos na sala. O sol estava laranja, atravessando as frestas da janela. Eu estava guardando meus cadernos quando ouvi um sussurro baixinho, perto da porta, como se uma criança perguntasse: "Você pode brincar comigo antes de ir?" Eu saí correndo, nem olhei para trás. E até hoje, quando passo pela Estrada Velha, a escolinha continua lá, parada, silenciosa. E a sensação de que alguém ainda está esperando dentro dela nunca foi embora.
Eu trabalho na polícia há mais de 20 anos e já vi muita coisa que eu preferia esquecer. Mas tem um caso, um único caso, que até hoje me acompanha quando eu estaciono o carro à noite. Aconteceu num estacionamento antigo, ao lado de uma fábrica abandonada, numa área industrial que quase ninguém usa mais. Na época, aquilo era só um pátio enorme, rachado, cheio de mato crescendo entre o cimento quebrado, um lugar meio esquecido. Mas mesmo esquecido, gente sempre parava ali. Caminhoneiros, funcionários de empresas vizinhas, casais. Ninguém imaginava o que acontecia naquele lugar. Eu lembro do dia em que a investigação começou. Era uma noite abafada, quase sem vento. Um segurança de uma empresa próxima ligou dizendo que tinha encontrado um carro parado lá há 2 dias. Vidros abertos, porta traseira destravada e uma mochila infantil jogada no banco da frente. Eu cheguei no local às 7 da noite. O sol já tinha sumido. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não era aquele silêncio comum. Era um silêncio que parece ficar observando você. O carro estava exatamente onde o segurança disse, no canto do estacionamento, perto de um poste quebrado. A mochila era de uma menina de 10 anos, nome bordado, caderno de escola dentro. Não tinha sinal de luta, nem sangue, mas havia uma marca no chão, como se alguém tivesse sido arrastado até um buraco na parede lateral da fábrica. Até hoje me arrepia lembrar daquilo. Entramos na fábrica abandonada. Tudo escuro, cheiro de poeira molhada, lanternas cortando o breu. Havia pegadas recentes e uma sensação absurda de que alguém estava ali dentro com a gente, respirando no nosso ritmo. A investigação durou semanas. De tempos em tempos, outra pessoa sumia após estacionar ali. Era sempre igual, carro abandonado, porta destravada e um objeto pessoal jogado no banco. O sequestrador não levava nada de valor, ele só levava a pessoa. Uma madrugada, recebemos uma denúncia anônima. Ele está lá agora. Foi só isso. A ligação caiu. Chegamos no estacionamento em menos de 5 minutos. Os faróis das viaturas iluminavam o pátio inteiro, e mesmo assim parecia escuro. Foi quando percebi um detalhe que até hoje não faz sentido. Havia um carro novo, ainda com o motor quente, parado no mesmo canto de sempre. Dentro dele, no banco do motorista, estava um celular gravando um áudio, como se a pessoa tivesse tentado pedir ajuda, mas a gravação terminava com uma respiração forte, grossa, que não parecia humana. Seguimos as marcas no chão. Elas iam direto para a fábrica e desciam para o subsolo. Eu nunca gostei de subsolos, nunca. E esse era pior do que qualquer um que já vi. Cheiro de ferrugem, fios pendurados, poças escuras. A luz da lanterna parecia fraca, como se o lugar drenasse ela. E então encontramos um quarto improvisado, cadeiras viradas, cordas, fotografias antigas no chão, todas tiradas no estacionamento em horários diferentes por anos. O sequestrador observava aquele lugar há muito tempo. Ele esperava. Mas o pior foi quando encontramos a porta de metal no fim do corredor. Uma porta que não estava no mapa da fábrica. Uma porta que alguém reforçou por dentro. Quando abrimos, o barulho ecoou pelo subsolo inteiro. Lá dentro, não tinha ninguém. Nenhuma vítima, nenhum sequestrador. Só uma cadeira de madeira no centro da sala. E no assento dela, um bilhete escrito à mão. Vocês chegaram tarde de novo. Assim, curto, quase debochado. E o detalhe que só eu percebi: o papel ainda estava quente, como se tivesse sido deixado ali minutos antes. Revistamos tudo, vasculhamos cada canto da fábrica. Nada. O sequestrador conhecia aquele lugar como ninguém. Ele sabia como entrar e sair sem ser visto. Até hoje, ninguém foi preso. O estacionamento foi fechado, cercado, demolido. Mas às vezes, quando passo de carro por aquela região, eu juro que ainda consigo ver uma silhueta parada lá, no canto onde tudo começava. Uma figura imóvel, como se estivesse esperando outra vítima entrar no pátio. E o que mais me atormenta é o bilhete. Porque, no final da investigação, analisamos a caligrafia. Era a mesma letra de todos os bilhetes deixados antes. A mesma letra,
registrada em correspondências antigas de desaparecimentos nunca solucionados. Todos escritos por um homem dado como morto 30 anos atrás. Um homem que nunca foi encontrado. Eu nunca gostei de mexer nas coisas dos outros, mas aquele barracão estava abandonado fazia anos, no meio da propriedade que meu tio herdou no interior. A gente só entrou porque precisava ver se tinha algo aproveitável. Cordas, ferramentas, algo que desse para vender. O cheiro de madeira velha e óleo queimado enchia tudo. Tinha caixas de munição vazias, armadilhas enferrujadas, lâminas gastas e uma mesa coberta de poeira, como se alguém passasse horas ali afiando faca atrás de faca. No canto, jogado por cima de uma lona rasgada, encontrei um caderno de capa dura, manchado, com o couro descascando. Ele estava mais limpo que o resto do barracão, como se alguém tivesse mexido nele recentemente. Quando abri, a primeira coisa que vi foi a data escrita com letra tremida, 12 de julho de 1998. Logo abaixo, se alguém achar isso, por favor, não saia à noite. Virei a página e percebi que era um diário, ou uma confissão. As primeiras linhas falavam sobre passos na mata durante a madrugada, passos arrastados, pesados demais para serem de gente. Depois vinha o cheiro, forte, abafado, como bicho molhado misturado com sangue velho. O autor dizia que achou que fosse coisa da cabeça, até ver as galinhas correndo e ouvir o barulho de madeira quebrando no galinheiro. Encontrou uma delas sem cabeça, como se algo tivesse arrancado de uma vez só. Ele dizia que os homens da vila achavam que era onça, mas que nem bicho grande faz aquele som. Comentava que sempre acontecia na mesma época, quando a lua crescia e o vento ficava quente e pesado. Falava de rastros perto do poço, marcas enormes no barro, parecendo mãos deformadas com dedos longos demais e unhas fundas como lâminas. Depois as entradas começaram a ficar mais desesperadas. Em uma delas, ele dizia que tinha finalmente visto a criatura, não por completo, mas a sombra, grande, alta demais para ser humana, e estava de pé. Em outra, ele contava que tinha seguido rastros ao entardecer, sozinho, e que viu entre as árvores 2 olhos amarelos encarando ele, olhos que não refletiam luz, só ódio. Ele descrevia a criatura como algo que não tinha medo de fogo, nem de barulho, e que arrebentava tábuas como se fossem papel. Comentava sobre um morador, o velho João, que tentou atirar, mas o rifle dele foi encontrado quebrado ao meio no dia seguinte. Quando virei mais páginas, a letra ficava cada vez mais trêmula. Em uma das últimas entradas legíveis, ele dizia que a criatura andava pela casa durante a madrugada. Não batia na porta, respirava nela. Encostava o focinho no vão inferior, fungando, como se soubesse que ele estava ali dentro, quieto, segurando a respiração. Ele escreveu que a fera estava ficando mais ousada, mais perto, mais confiante, que não tinha mais medo de se aproximar da janela, que deixava arranhões profundos no batente de madeira. A última página inteira dizia que ele ia para o mato no dia seguinte tentar rastrear a criatura. Dizia que se não voltasse, quem encontrasse o diário precisava entender que aquilo não era lenda, que ele anda entre a gente, esperando quem anda sozinho. As páginas seguintes estavam rasgadas, não arrancadas com cuidado, mas destruídas com força, como se alguém tivesse sido interrompido no meio da escrita, como se estivesse fugindo. No final do caderno tinha apenas uma frase escrita com tinta mais nova, como se alguém tivesse adicionado anos depois. Ele não morreu em 98. Eu fechei o diário com a pele arrepiada, e a pior parte nem foi o que estava escrito. Foi um detalhe do barracão. Entre todas as armadilhas enferrujadas no chão, só uma estava aberta. Não fazia sentido. Parecia que tinha sido usada recentemente. E ao lado dela, no piso de terra batida, vi uma marca funda. Uma marca que parecia ter sido feita por algo enorme, com dedos fortes e pontudos, como garras pressionando a terra para se apoiar. Naquela mesma noite, enquanto guardávamos tudo no carro, ouvimos vindo da mata um som baixo arrastado. Não era cachorro, não era bicho comum.
Era um rosnado longo, profundo, que vibrava no peito, e a sensação clara de que aquilo não estava longe. Estava observando. Como se soubesse que eu tinha encontrado o diário. Como se soubesse que agora eu também sabia da existência dele. Eu sempre achei que essas coisas nunca aconteceriam comigo. Sequestro, perseguição, gente obcecada. Parecia coisa que você só vê no jornal ou escuta alguém contar. Mas naquela noite, eu descobri que às vezes o perigo não chega gritando. Ele chega devagar, calculado, como alguém que já observava você há muito mais tempo do que imagina. Eu morava sozinho naquela época, num bairro tranquilo, rua sem saída, dessas onde todo mundo conhece todo mundo. Era uma quinta-feira e já estava tarde porque eu tinha ficado até mais tarde no trabalho. Cheguei cansado, joguei a mochila no sofá, fiquei mexendo no celular um tempo e percebi que estava com fome. Resolvi ir até a vendinha que ficava 2 esquinas acima, já perto da avenida. Era por volta de 11h30 da noite, mas a rua era iluminada e eu sempre fiz esse caminho sem medo. Logo no início da rua, reparei que havia um carro parado na contramão. Um sedã escuro, quase sem brilho, como se tivesse sido pintado há muito tempo. O farol estava desligado, mas dava para ver alguém dentro, só a silhueta. Achei estranho, mas não dei importância. Quando voltei da vendinha, uns 10 minutos depois, o carro estava mais distante, alguns metros para frente, mas ainda parado. A mesma silhueta dentro. Aquilo já me deixou desconfortável, mas eu só queria voltar para casa. Cheguei no portão e, quando fui abrir, ouvi o motor do carro ligar devagar. Não acelerou, não foi embora, só ligou o motor. Eu entrei rápido, fechei o portão e tentei me convencer de que era paranoia. Tomei banho, comi e fui dormir. Só que às 3h30 da madrugada, acordei com um barulho metálico vindo da frente da casa. Um som seco, arranhado, como se alguém estivesse empurrando algo de ferro contra o portão. Na hora, pensei que fosse gato ou vento, mas então ouvi passos lentos na calçada, indo e voltando, como se a pessoa estivesse tentando ver dentro do terreno. Me deu aquele arrepio que faz o corpo inteiro congelar. Fui até a janela da sala, devagar, quase sem respirar. Afastei a cortina só um pouco e vi o mesmo carro parado exatamente em frente da minha casa. O motorista estava olhando fixamente para o portão. Não mexia a cabeça, não mexia as mãos, não fazia nada, só olhava. A rua inteira estava completamente silenciosa, e o jeito que ele estava sentado, com o corpo inclinado para frente, dava a impressão de que ele esperava uma reação minha. Como se soubesse que eu estava ali atrás da janela. Fechei a cortina, apaguei todas as luzes e fiquei parado no meio da sala, ouvindo meu coração bater no ouvido. Depois de alguns minutos, o carro lentamente começou a andar e sumiu no fim da rua. Só consegui dormir quando o sol começou a nascer. No dia seguinte, tentei seguir a vida normal. Fui trabalhar, mas não tirei isso da cabeça. À noite, quando voltei, a sensação de que alguém estava me observando não passava. Coloquei cadeados novos, revisei as trancas e me forcei a acreditar que tinha sido coincidência. Era quase meia-noite quando ouvi o som de pneus passando lentamente na rua. Olhei pela janela do quarto, tomando cuidado para não me expor, e lá estava ele de novo. O mesmo sedã, a mesma silhueta. Dessa vez, o carro não parou. Ele passou devagar, extremamente devagar, como se estivesse anotando cada detalhe da fachada da minha casa. Quando chegou no fim da rua, ele fez a volta e passou de novo, ainda mais lento. Não tinha dúvida, ele estava me procurando. Fechei as janelas todas, tranquei a porta e fui para a sala. Apaguei as luzes e fiquei sentado no chão, segurando o celular. O silêncio era tão grande que parecia que a rua estava segurando o fôlego junto comigo. Então ouvi o som. O carro tinha parado. Dessa vez, não era o barulho do motor. Era algo muito pior. Passos dentro do meu quintal. Alguém tinha pulado o muro. Eu ouvi as folhas secas esmagando devagar.
um passo de cada vez, como se a pessoa estivesse explorando o terreno, analisando caminhos. Me escondi atrás do sofá, com a mão suando tanto que quase deixei o celular cair. Abri o teclado para discar a polícia, mas hesitei por um segundo. Até hoje eu me arrependo de ter hesitado. Os passos continuaram até chegarem perto da porta da cozinha. Depois ouvi o som mais assustador daquela noite, a maçaneta tentando girar, bem devagar, como se a pessoa estivesse testando se eu tinha esquecido o destrancado. A metalização do movimento foi suave, calma, sem pressa nenhuma. A pessoa já sabia que eu estava ali dentro. Ela só estava esperando a melhor chance. Fechei os olhos e fiquei completamente imóvel. A maçaneta parou. Por uns 30 segundos, não houve som nenhum. Depois, os passos começaram a recuar, mas não como quem foge. Eram passos pesados, firmes, quase irritados, como alguém frustrado por não conseguir o que queria. Minutos depois, ouvi o mesmo som de alguém escalando o muro e caindo do lado de fora. E o carro ligou quase ao mesmo tempo, como se tudo tivesse sido planejado. Ele não acelerou, não fez barulho, só se afastou devagar, virando a esquina como um predador que não tem pressa, porque sabe que a caça ainda está ali. Na manhã seguinte, encontrei marcas claras de pegadas no quintal, perto da porta da cozinha. Pegadas grandes, de um homem. E, do lado de fora do portão, vi uma coisa que até hoje me arrepia. Uma marca circular, como de um adesivo removido, no poste em frente à minha casa. Uma marca de vigilância. Sinal de que alguém já estava ali me observando há dias, talvez semanas. Eu nunca descobri quem era. A polícia fez ronda, mas nada aconteceu depois disso. O carro nunca mais apareceu, mas o medo ficou. A sensação constante de que alguém ainda sabe onde eu moro, que aquele carro pode surgir de novo, na mesma velocidade lenta, com a mesma silhueta imóvel olhando para dentro de mim. E às vezes, muito tarde da noite, quando tudo está quieto, juro que ainda ouço o som da maçaneta tentando girar. Devagar, sem pressa, como se estivesse testando a porta de novo. Eu tinha passado meses sozinho depois de um término complicado, e um amigo insistiu para eu tentar um aplicativo de namoro. Eu não gosto muito dessas coisas, mas numa noite aleatória decidi criar um perfil. Em menos de uma hora, apareceu uma moça chamada Helena. A foto dela parecia simples, de alguém normal, cabelo escuro preso, sorriso meio tímido, nada exagerado. Era justamente o tipo de perfil que passa confiança. A conversa fluiu rápido demais. Ela dizia que gostava das mesmas coisas que eu, respondia tudo na hora, quase como se estivesse esperando só eu aparecer. A primeira coisa estranha foi quando ela disse: Talvez eu já tenha te visto antes. Perguntei onde, mas ela só respondeu. Relaxa, foi só impressão. Depois de alguns dias conversando, ela propôs da gente se encontrar. Não parecia apressada, mas do jeito que ela descreveu, parecia muito segura do que queria. O encontro seria numa lanchonete perto da rodoviária, num ponto meio vazio à noite, mas público o bastante para não ser perigoso. Eu aceitei. Cheguei bem antes do horário. A lanchonete era iluminada, mas as ruas ao redor não. Sentei perto da janela. Quando deu o horário, ela me mandou mensagem dizendo que tinha chegado, mas estava observando de longe. Aí veio a frase estranha. Tô te vendo. Você fica mais tenso quando está sentado. Igual da última vez. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem. Fica aí. Por favor, não me obrigue a ir até você. Perguntei o que ela queria. A resposta veio lenta. Quero ver se você ainda é a mesma pessoa. Não foge. Levantei e fui para fora. A rua estava quase deserta, só luz amarela morta da rodoviária. Quando fui em direção ao carro, ela mandou: Se você entrar no carro, eu vou ficar chateada. Corri. Entrei no carro tremendo, tranquei tudo e acelerei. Só quando estava longe percebi as mensagens chegando sem parar. Volta aqui. Preciso falar com você. Não seja assim. E então a pior de todas.
Eu vi seu carro na outra noite. Você estava sozinho. Sempre sozinho. Cheguei em casa, bloqueei ela, apaguei o app. Mas quando fui deitar, uma última notificação apareceu, sem nome, só número desconhecido. Você não sorri igual sorria da primeira vez que te vi. Você mudou. Mas eu ainda sei onde te encontrar. Passei a noite sem dormir. Eu precisei viajar a trabalho para uma cidade pequena do interior e reservei um Airbnb porque era mais barato que hotel. As fotos mostravam uma casinha simples, com paredes claras e móveis antigos, mas aconchegante. O anfitrião tinha boas avaliações, embora descrevessem ele como muito presente. Eu não dei muita atenção a isso. Quando cheguei, percebi que a casa era um pouco diferente das fotos. Tinha um cheiro forte de madeira úmida e as janelas davam para um quintal cheio de mato alto. O anfitrião me entregou a chave pessoalmente. Ele era estranho. Falava baixo demais, como se tivesse medo de incomodar alguém invisível. Só disse: "Se precisar de qualquer coisa, eu tô sempre por perto." Na primeira noite, enquanto eu guardava minhas coisas, tive aquela sensação irritante de estar sendo observado. Achei que fosse cansaço. Fechei as cortinas e dormi. Quando acordei, havia algo no tapete da sala, um chaveiro simples, desses de metal barato. Eu não trouxe aquilo. Mandei mensagem para o anfitrião e ele respondeu: "Deve ter sido esquecido por outro hóspede." Não era convincente, mas deixei quieto. No segundo dia, trabalhei o dia todo na cidade e voltei tarde. Quando acendi a luz, tinha outro objeto no chão, dessa vez uma moeda antiga, tão suja que parecia ter saído da terra naquele mesmo momento. Estava colocada exatamente no centro da sala. Começou a ficar estranho. Perguntei se alguém tinha acesso à casa, e o anfitrião só respondeu: "Você está seguro. A casa gosta de receber visitas." Aquilo me travou. Por que ele falou a casa, e não ele? Comecei a prestar mais atenção em tudo. Notei um pequeno buraco no armário da cozinha, um furinho que parecia recente, como se alguém tivesse perfurado a madeira para observar. A sensação de estar sendo vigiado ficou constante. Eu comecei a mover móveis de lugar antes de sair, só para ver se algo mudava. E mudava. Sempre mudava. No terceiro dia, o presente foi o mais perturbador. Voltei do trabalho e no chão, bem no meio do caminho entre a porta e o quarto, havia uma fotografia. Uma foto impressa, de baixa qualidade, granulada. Era eu. Daquela mesma manhã. Na foto, eu estava sentado à mesa tomando café, olhando para o notebook. Na imagem, eu tinha a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algum barulho atrás de mim, reflexo natural. Só que eu nunca percebi ter feito aquilo. A foto estava ligeiramente torta, como se tivesse sido tirada por alguém escondido atrás da porta da cozinha. Meu sangue sumiu do corpo. Eu travei olhando para aquilo por uns bons segundos. Tentei ligar para o anfitrião. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem longa, perguntando se havia câmeras, se alguém tinha acesso, se aquilo era algum tipo de brincadeira doentia. Ele só respondeu horas depois: "Você não devia ficar bravo. Não é falta de respeito. É curiosidade. Aqui nunca acontece nada de interessante." Eu não dormi naquela noite. Deixei todas as luzes acesas, trancando portas que nem tranca tinham. Aos poucos, percebi barulhos vindo do forro da casa, passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse tentando se mover sem fazer barulho. E de madrugada, ouvi uma porta interna abrir muito devagar, rangendo. Eu não tive coragem de sair. Fiquei parado na cama, respirando devagar, rezando para que aquilo fosse só um sonho ruim. Quando amanheceu, eu desci correndo, peguei minhas coisas e fui embora sem olhar para trás. Antes de entrar no carro, vi pelo canto do olho algo preso na maçaneta da porta da frente. Mais um presente. Era uma pulseira feita com fios finos, trançados à mão, e pendurado nela, um bilhetinho escrito com letra tremida: "Volta. A casa ainda não terminou de te conhecer." Eu não respondi. Não avisei nada ao anfitrião. Só fui embora. Mas às vezes, quando chego em casa depois de um dia longo, eu tenho a sensação de que alguém esteve lá antes de mim.
Quando eu era adolescente, meus pais me mandavam todo ano passar as férias no interior, na casa da minha avó. Era um daqueles povoados pequenos, com poucas ruas, casas baixas, poeira vermelha subindo com cada carro que passava e gente que sabia da vida de todo mundo. E entre essas pessoas tinha um homem que todo mundo conhecia, mas ninguém realmente entendia, o seu Mudinho. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Ninguém lembrava quando ele tinha chegado ali. Ele simplesmente existia no meio da comunidade, alto, magro demais, pele marcada pelo sol, cabelo sempre bagunçado e aquele olhar que nunca encarava diretamente ninguém. Diziam que ele era mudo de nascença, mas também falavam que ele simplesmente não falava porque não gostava da própria voz. Nada ali era muito claro. Apesar disso, ele era querido. Ajudava nos quintais, limpava terrenos, consertava cercas, buscava água quando alguém precisava. Mesmo sem falar uma palavra, ele entendia tudo e fazia tudo rápido. Minha avó sempre deixava um prato de comida para ele no muro quando passava no final da tarde. Ele levantava a mão num gesto que parecia agradecimento, mas nunca sorria, nem uma vez. A convivência com ele sempre foi tranquila até o dia em que minha avó torceu o tornozelo e eu tive que ajudar mais nas coisas da casa. Ela pediu para eu chamar alguém para limpar os fundos, já que o mato tinha crescido muito. E a primeira pessoa que me veio à mente foi justamente o seu Mudinho. Eu encontrei ele sentado na sombra de uma árvore na pracinha, olhando para o nada. Quando mencionei a casa da minha avó, ele levantou imediatamente e começou a me seguir em silêncio. Quando chegamos, expliquei o que precisava, mas ele já estava analisando tudo, como se já soubesse exatamente o que fazer. Ele entrou pelos fundos e eu fiquei na cozinha pegando água para ele. Foi aí que percebi que ele tinha deixado algo sobre a mesa, um pequeno pedacinho de pano enrolado. Quando abri, achei estranho, era um botão de camisa antigo, enferrujado, e um fio de cabelo preso nele. Achei que fosse algum tipo de lixo que ele tinha tirado do terreno. Joguei fora. Ele nem reagiu quando me viu voltar. Só trabalhou, rápido, silencioso, incansável. No final da tarde, ele foi embora sem esperar agradecimento. Na noite seguinte, aconteceu uma coisa que me deixou inquieto. Quando fui trancar a porta dos fundos, percebi outro presentinho deixado ali, no chão. Outro botão. E preso nele, mais um fio de cabelo, mas dessa vez, claramente meu. Comprimento igual, mesma cor, mesma espessura. Era impossível ser coincidência. Peguei aquilo, apaguei a luz e parei na porta, tentando entender de onde ele teria tirado meu cabelo. Eu tinha certeza que ele não tinha encostado em mim. Joguei fora de novo. No dia seguinte, minha avó pediu que eu levasse uma marmita para o seu Mudinho como agradecimento. Fui até a pracinha, mas ele não estava lá. Perguntei a alguns moradores. Uma mulher mais velha, meio desconfiada, disse que ele tinha se afastado para resolver coisas dele. Não explicou o quê. Quando fui voltando para casa, reparei que o mato do quintal estava novamente pisado, como se alguém tivesse andado por lá durante a madrugada. As marcas não eram de cachorro ou gato, eram passos humanos. Passos longos, arrastados. Eu comecei a dormir mal. Acordava sempre com a sensação de que alguém estava andando na varanda. Até que numa noite, por volta de 2 da manhã, ouvi um barulho seco vindo do quintal. Algo como um objeto de metal batendo contra a parede. Segurei o celular com a mão tremendo e me aproximei lentamente da janela da cozinha. Puxei a cortina só o suficiente para ver lá fora. E ele estava lá. Seu Mudinho estava parado no escuro, perto do pé de limão, olhando diretamente para a janela, só que com o rosto inclinado de um jeito quase antinatural, como se tentasse me ver mesmo com a luz apagada. Ele tinha na mão um pano enrolado, igual ao primeiro. Quando percebi, meu peito travou. Era mais um presente. Ele levantou o braço devagar, oferecendo para mim, mesmo sem certeza de que eu estava olhando. Eu não sabia se tinha sido visto. Fechei a cortina com o máximo de cuidado possível e dei 3 passos para trás. Meu coração parecia estar na garganta. Esperei uns minutos, até que finalmente o barulho de passos se afastou. No dia seguinte, encontrei o pano deixado na varanda. Dentro dele havia não um, mas 3 objetos, um botão igual aos outros, um pedaço de corda amassado e algo que me fez deixar o pacote cair.
Era um prego grande, enferrujado, sujo, mas o detalhe mais assustador era a ponta. Tinha um fiapo de tecido preso nele, tecido da minha camiseta azul, mas a mesma que eu tinha deixado para secar no varal no dia anterior. Fui falar com a minha avó imediatamente, e foi aí que ela contou algo que nunca tinha mencionado. Muitos anos antes, disse ela, seu mudinho não era chamado assim. Ele falava, e falava até demais. Ajudava todo mundo, mas também era extremamente possessivo com algumas pessoas. Dizia que gostava de cuidar delas. Uma delas era um primo da minha avó, e esse primo desapareceu. Sem briga, sem rastros, só sumiu. Depois disso, seu mudinho nunca mais disse uma palavra. E nunca mais parou de aparecer na casa de quem gostava de cuidar. Minha avó disse que era melhor eu não falar com ele de novo. Melhor ainda, não demonstrar nenhum tipo de reação. No último dia antes de ir embora, arrumei minhas malas e fiquei esperando meu pai me buscar na rodoviária. Mas antes de fechar a porta, vi algo no portão. Um último presente. Um pano maior, embolado, sujo de terra. Eu não abri. Não tive coragem. Joguei direto no lixo da rua antes de entrar no carro. Até hoje eu não sei exatamente o que tinha ali dentro. Mas às vezes, quando lembro do rosto dele inclinado no escuro, oferecendo aquilo para mim, eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aceitado. Eu passei meses tentando esquecer aquela história, mas quando a gente vive algo que mexe de verdade com o instinto, aquilo nunca vai embora. Sempre que eu fechava os olhos, vinha aquela imagem, o corpo magro, parado no escuro, segurando aquele pano, olhando para a janela com a cabeça torta. Eu evitava comentar sobre isso, até que um dia, já adulto, precisei voltar ao mesmo povoado. Minha avó tinha falecido e eu fui ajudar a organizar a casa para vender. O lugar estava igual, poeira vermelha, silêncio pesado, gente que passa devagar e observa tudo. Mas tinha algo diferente no ar, como se eu estivesse pisando em solo que guardava segredos demais. A primeira coisa que fiz foi perguntar sobre o seu mudinho, e o que ouvi me deixou ainda mais estranho. Ele não está mais por aqui, disse um morador. Como assim? Onde ele foi? Sumiu, igual os outros sumiram. Aquilo me gelou. Outros? Que outros? Aos poucos, conversando com pessoas diferentes, os pedaços dessa história começaram a se juntar, e a cada detalhe, eu entendia que o medo que senti naquela época tinha fundamento. Uma senhora, que morava a 2 ruas da casa da minha avó, contou algo inquietante. Disse que, quando era jovem, algumas pessoas do povoado sumiram sem explicação, e sempre antes disso, o seu mudinho aparecia na casa delas com pequenos presentes. Coisas estranhas, aparentemente inúteis, pedaços de tecido, botões, pregos velhos, cabelo. Ele sempre teve isso, essa mania de colecionar pedaços dos outros. Quando ela disse isso, senti meu estômago virar. Perguntei se alguém já tinha suspeitado dele, mas ela balançou a cabeça. Ele era prestativo demais. Ajudava todo mundo. Um santo. Só ficava observando e aparecendo onde não chamavam. E ninguém fez nada. Meu filho, o interior é lugar de silêncio. Às vezes por medo, às vezes por conveniência. Outro morador, um homem calado, me contou uma coisa ainda pior. Anos atrás, alguns adolescentes resolveram seguir o seu mudinho quando ele ia embora da cidade durante a noite. Ele sempre desaparecia por algumas horas e ninguém sabia para onde. Eles o seguiram até metade da estrada, mas desistiram quando perceberam que ele estava indo para uma área bem afastada, conhecida por ser cheia de antigas chácaras abandonadas. Nunca foram até o final. Disseram que era perigoso, mas ele ia, toda noite. E então veio a parte que me fez travar por completo. O homem me contou de um primo dele que desapareceu quando tinha cerca de 17 anos. Ninguém sabia onde ele estava. Procuraram por semanas. E nas noites anteriores ao sumiço, o primo notava coisas estranhas. Objetos que não eram dele aparecendo no quarto, fios de cabelo cortados, barulho na janela. Ele dizia que tinha alguém entrando, mas a gente achou que era invenção. A gente não acreditou. A última vez que viram o primo foi na pracinha. Ele tinha recebido um pano enrolado do seu mudinho. A gente nunca soube o que tinha dentro.
e ele nunca voltou. Essas histórias foram se acumulando até que eu decidi fazer algo que talvez eu devesse ter feito antes e ir até os fundos da casa da minha avó, onde tudo começou para mim. O terreno estava com o mato crescendo outra vez. O quintal parecia igual, mas havia algo novo. Perto do pé de limão, a terra estava estranhamente remexida, como se alguém tivesse mexido nela meses atrás. O chão estava mais fofo, mais claro do que o resto, e quanto mais eu olhava, mais percebia que não era uma única área remexida, eram vários pontos, formando pequenos montes irregulares, todos alinhados em silêncio. Enterros improvisados. Meu coração batia tão forte que senti dor no peito. Era impossível não pensar no que poderia estar ali, em quem poderia estar ali, e principalmente, por quanto tempo. Foi nesse momento que ouvi passos lentos na rua. Quando me virei, um senhor de idade avançada, quase cego, parou no portão da minha avó. Ele me reconheceu pelo sobrenome e perguntou: "Você é neto dela, né? Faz tempo que não vejo alguém da família." Conversei alguns minutos, mas quando mencionei o seu mudinho, ele ficou sério. A voz diminuiu. "Você quer mesmo saber?" "Quero." Ele respirou fundo, como quem decide revelar algo guardado há décadas. Ele não era mudo coisa nenhuma. Ele só não gostava do jeito que ele falava quando ficava animado. Animado? Como assim? Quando ele escolhia alguém, quando ele começava a seguir, quando ele colecionava. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele continuou. "A gente encontrou coisa na casa dele uma vez, antes dele sumir. Panos, botões, fotografias, objetos que eram das pessoas que desapareceram, tudo guardado numa caixa velha. Ele guardava parte delas para sempre. E quando ele gostava muito de alguém, ele começava pelos pequenos pedaços." Ele olhou para mim com uma expressão pesada. "Você sabe que ele gostou de você, né? Ele te visitava à noite. Ele deixou coisa para você." Eu não respondi. Sabe por que ele deixava? Era assim que ele avisava. Era assim que ele começava. Senti minhas pernas fraquejarem. E o que aconteceu com ele? Onde ele está? O velho homem engoliu seco. Ele não fugiu, como dizem. Ele só voltou para onde guardava os presentes maiores. Onde? Nas terras do fim da estrada. Lá onde ninguém anda sozinho. Lá onde ninguém volta. Lá onde enterraram tudo o que ele fez, inclusive ele mesmo. Eu fiquei sem ar. "Como assim enterraram?" Ele respondeu sem piscar. "Quem viveu aqui, sabe. O povo resolveu que a polícia fingiu não ver." E então falou a frase que ecoa na minha cabeça até hoje. "O problema não é que o seu mudinho sumiu, é que de vez em quando alguém ainda acha um pano enrolado perto da porta, com botão, com fio de cabelo, com coisa de gente que ainda está viva." Eu travei. E o que isso significa? Significa que alguém aprendeu com ele. O velho virou as costas e foi embora, me deixando sozinho no quintal, cercado de marcas na terra que eu não queria mais entender. Porque, no fundo, eu já sabia. A verdade não era apenas que o seu mudinho sequestrava. É que ele não fez tudo sozinho. E que talvez alguém ainda faça.